Antes eu queria perguntar, olhando para essa obra de Owen, para a obra de Owen de maneira geral, no que é que ela é diferente de outros estudos históricos que nós temos? Antes de entrar nessa pergunta, só para fechar aqui ainda a questão do subtítulo, que eu julgo importante aí, uma questão que Owen vai fazer na obra dele, e nós vamos voltar a isso depois, é mostrar como a doutrina da Trindade é conectada, por exemplo, com a experiência da fé, molda a vida da oração, da adoração, da comunhão com Deus. Ou seja, o próprio Truman vai se encarregar de mostrar como essa doutrina vital, essencial, de primeira ordem, está relacionada com a própria vida cristã. Não só com então, a aqui fé. A gente já vê a importância dela para a prática do dia a dia, para a nossa fé. Exatamente, isso o Truman vai mostrar nesse livro aqui. E antes de entrar na sua outra pergunta, isso é feito ao mesmo tempo com Truman tendo cuidado de mostrar como Owen desenvolve a sua doutrina a partir de exegese bíblica fundamentada, reflexão filosófica e teológica. Ou seja, Truman vai mostrar que Owen estava muito antenado com os debates dos pais da igreja, da teologia medieval. Owen estava muito antenado com o melhor da filosofia da época, que era o aristotelismo, né? Então, Owen usa categorias aristotélicas para comunicar doutrina, porque ele está escrevendo para um outro público que não o público da igreja. Ele busca a reforma da academia em obras mais densas, né, para que a academia sendo reformada, a igreja venha a ser reformada também, né? Então, e aí tem essa questão, como a gente está falando aqui, vai voltar a tratar, da aplicação prática, ou seja, a exegese, a reflexão teológica e filosófica, também muito fundamentada, tem a ver com a vida do cristão, com a forma como o cristão vivencia a sua fé a partir da compreensão correta de quem é o Deus que se revela na Sagrada Escritura. E aí, para fechar essa questão do subtítulo, Saur, Owen está lutando com uma das heresias da sua época, que era o socianismo. Então, e aí os leitores vão aprender mais sobre essa heresia antiga aqui nesse livro também, que começa na Polônia, né, e vai chegar na Inglaterra no século XVII. E o que Owen quer fazer é mostrar quais são as implicações negativas de uma visão deficitária ou herética quanto à própria revelação de Deus. Ô Franklin, dá para você só resumir aí, de maneira bem breve mesmo, o que é essa heresia, para os nossos ouvintes estarem cientes? Ok. Essa heresia surge dentro do movimento anabatista, no século XVI, na Polônia, com um italiano chamado Fausto Socino, e o socianismo era uma visão basicamente racionalista da teologia. Nós falamos em algum podcast aí do passado, Saur, sobre o meu livro Pilares da Fé, e lá eu fiz uma distinção entre o nuda escritura e sola escritura. E lá, naquele podcast, eu falei que a visão anabatista era de nuda escritura. Os chamados socinianos levaram nuda escritura às últimas consequências. O nuda escritura, que é a ideia de só escritura mesmo, eu não uso mais nada, não me importa com a tradição, não. Tradição, experiência, nada disso é necessário para interpretar a Bíblia. Que é um equívoco, que não é o que o sola escritura defendia, né? Que é o que a gente vai falar. É uma visão, eu diria, antagônica ou em oposição, né? Seria a antípoda da sola escritura. Né? Seria o outro lado da sola escritura. Né? Fica a recomendação para o pessoal assistir essa conversa também, para assim, antenar mais nesse ponto. A conversa sobre os pilares da fé. É um biblicismo radical, né? Então, Saur, o que os socinianos vão defender é que deve-se aplicar um tipo de racionalismo nas escrituras. Com isso, os socinianos começaram a negar a doutrina da predestinação, a doutrina da encarnação do verbo, Deus se faz homem, isso era negado por eles, e a Trindade. Já que a razão deve ter um papel primordial na interpretação da Escritura sozinha, então aquilo que é eminentemente misterioso deve ser rejeitado. E aí essa heresia chega na Inglaterra, no século XVII, e Owen vai se defrontar com ela. Uma parte da argumentação de Owen sobre Trindade tem a ver com a heresia sociniana, que negava a divindade do Espírito e a personalidade do Espírito Santo.
Então Owen vai expandir não só a doutrina da encarnação, conectando-a diretamente com a expiação, mas Owen também vai tratar bastante da obra do Espírito Santo, apresentando a doutrina do Espírito Santo como um modelo de amor, de unidade e cooperação interna em Deus, que também deve ser refletido na vida da igreja e na prática cristã. Então, complementando aí algumas questões quanto ao subtítulo. Aí você levanta uma outra pergunta, né? O que essa obra é diferente? O que torna essa obra interessante? Sauro, eu já li bastante teologia, mas a gente sempre aprende coisa nova, tá? E a gente não cabe aqui aquela música, né? Tem um rock americano que diz que cachorro velho não aprende truque novo. A gente tem que lutar para aprender truque novo. E, meu irmão, isso aqui é até meio humilhante ler um livro desse, porque um dos pontos mais fortes desse livro, que eu achei, é a ênfase de Trueman em ler Owen nos seus próprios termos e não com óculos contemporâneos. Isso é muito, muito interessante. Trueman, que é um grande teólogo presbiteriano da atualidade, um baita de um escritor, um baita de um comunicador, né, muito capaz, ele tem uma habilidade incrível de situar a teologia de John Owen dentro do contexto histórico, social, político e teológico do século XVII. Essa foi uma época, como eu já mencionei em nossa conversa, com debates intensos no campo teológico, no campo político, no campo eclesiástico. E esses debates, Trueman mostra, moldaram profundamente o pensamento de Owen. Trueman, ao situar Owen no seu contexto histórico, social, político, eclesiástico, proporciona para a gente uma compreensão muito rica do período e de como as controvérsias da época, como disputas, por exemplo, sobre predestinação, graça, a natureza de Cristo, influenciaram a própria formação da teologia de John Owen. O Trueman vai mostrar que Owen vivia num contexto de polarização teológica, a ortodoxia cristã era constantemente desafiada, sobretudo por movimentos heréticos antitrinitários, como o arianismo, que vem de Ário, né, o famoso líder eclesiástico do Egito do quarto século, que foi desafiado por Atanásio, e também pelo socianismo, de Fausto Socino, que eu já mencionei também. Esses movimentos, como eu também já mencionei, questionavam a divindade de Jesus, questionavam a personalidade do Espírito Santo, e Owen se viu chamado para defender e articular uma doutrina trinitariana precisa, robusta e profunda contra esses movimentos. Então, quando a gente começa a ler o livro com atenção, e não é uma leitura fácil de fazer, tá? É um texto acadêmico, um texto técnico, a gente começa a ver como Owen responde a essas heresias com argumentos baseados na Escritura, na tradição da igreja e na razão. Owen não tinha problema em apelar a Aristóteles. Se Platão era o herói de Calvino, por exemplo, 100 anos antes, agora Aristóteles está no centro do jogo. Ele se torna um grande filósofo importante. Não é que a teologia fosse cativa a Aristóteles, mas Aristóteles forneceria a moldura intelectual para se fazer teologia e para responder os dramas da época. E esse outro ponto aqui, Saur, que para mim foi um desafio pessoal, Trueman mostra, ou opera, melhor dizendo, um resgate da escolástica protestante. Muitos de nós, eu inclusive, fomos educados na ideia de Calvino contra os puritanos, Calvino contra os calvinistas, os reformadores descobriram o evangelho, os teólogos escolásticos poluíram o evangelho, voltaram à Idade Média. Então tem esses mitos que circulam até na academia protestante, escolas teológicas nossas, né? E Trueman demole esse tipo de mito, mostrando o valor da escolástica protestante, do pensamento preciso que esses escolásticos nutriam, e ele vai colocar aqui que, ainda que Owen não tenha escrito a teologia sistemática, ele não escreveu mesmo, né? Ele escreveu tratados ad hoc, né, cobrindo vários tópicos da teologia cristã. O pensamento de Owen era moldado pelo escolasticismo, ainda que ele não fosse o principal teólogo escolástico da Inglaterra. Surpreendentemente, Trueman vai destacar que Richard Baxter, o rival
e em algum momento inimigo de Owen, era talvez o teólogo com maior pensamento escolástico mais robusto dentre os teólogos do movimento puritano. Tá? Então, um ponto assim, que se destaca nesse livro aqui é a luta do Truman em colocar o John Owen no seu contexto intelectual, colocar Owen, por exemplo, no contexto dos desafios políticos da sua época, da Guerra Civil Inglesa, o regime de Cromwell, a restauração da monarquia. Né? Owen estava imbricado com esses vários movimentos políticos e sociais. Ele estava no centro desse debate político e social. E aí, o nosso teólogo aqui, o Carl Trueman, né, teólogo histórico, ele vai mostrar como as obras de Owen refletem esse período, mas aí tem outro ponto também, Saul. Como é que as obras de Owen também foram aplicadas aos contextos social, político e teológico turbulentos da sua época. Né? O que a gente nota, depois de ler aqui o primeiro capítulo, né, Owen e Contexto, é que o contexto histórico, o entendimento do contexto histórico é vital, essencial, para entender não só o conteúdo da teologia de Owen, mas a forma como ele tem uma postura de urgência em articular temas como a soberania de Deus, a autoridade da Escritura, a necessidade de uma igreja pura e reformada, e no caso aqui do nosso livro, uma compreensão bíblica robusta da revelação de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para mim, esse aí talvez seja um dos grandes pontos altos do livro, né? Já de cara ali, o primeiro capítulo, quando o Truman vai lutar para colocar o Owen em contexto. É um capítulo assim, muito importante e, na minha avaliação, Saul, fica como um paradigma para quem quer fazer trabalho histórico. A nossa tendência, simplesmente pastores estão correndo e lidando com pregação, lidando com, às vezes, bater um testemunho de Jeová lá na casa de membros da igreja, tem que responder as questões que foram levantadas sobre a Trindade, eu tenho que ajudar os membros da minha igreja a ter uma boa resposta às heresias conectadas com os testemunhos de Jeová. A nossa tendência é pegar uma obra de Owen e ler como algumas vezes a gente lê Bíblia, né? Pega o que só que interessa a gente. Sim. E só faz citações que interessam a gente. A gente não lida com o contexto. E Truman, por assim dizer, vou usar uma expressão aqui meio engraçada, dá um show de erudição ao colocar o John Owen no contexto histórico, social, político, teológico do século XVII.